Apresentações técnicas são grotescas, ninguém suporta esse negócio. É um troço que quem tá ouvindo não suporta, fica confuso, é difícil de entender, é complicado e para quem faz é um pé no saco, é difícil, complicado e você precisa explicar um monte de coisa que aquele bando de animal não entende, enfim, é uma desgraça para todo mundo. Por isso eu vou compartilhar com você hoje algumas dicas simples que vão ajudar você a fazer apresentações técnicas de maneira muito melhor. A primeira questão é entenda por que a sua audiência está lá. Se você acha que a sua audiência está lá para ouvir você entrar em pormenores técnicos, você está redondamente enganado. A sua audiência, seja lá qual for, tem uma agenda muito específica que precisa ser cumprida. E essa agenda passa por uma certa compreensão técnica, mas essa não é a essência do negócio. Talvez os caras estejam te ouvindo porque eles querem mitigar eventuais riscos de implementação do projeto. Talvez eles estejam lá te ouvindo porque eles querem entender o quão bem você domina a arquitetura do negócio que está sendo proposto. Talvez eles estejam lá para saber quanto tempo exatamente vai demorar para essa bagaça acontecer. Enfim, existem uma infinidade de razões pelas quais eles podem estar lá para ouvir você. E a questão chave é essa. Em geral, apresentações técnicas estão focadas demais nos números, nos dados, nos detalhes, nos pormenores que ninguém liga. Porque se você não compreende o porquê que a sua audiência está lá para te ouvir, vai ser muito difícil de você construir uma apresentação que seja aderente ao que a sua audiência espera. E é por isso que eles odeiam a sua apresentação. Porque você está falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eles estão esperando, nada a ver com o que eles precisam, e tudo que eles ficam se perguntando é por que você está me dando esse monte de informação que não serve para nada. Certo? Certo. Dica número 2, estruture a sua apresentação. Uma maneira simples de você estruturar a sua apresentação é sempre usando a tríade problema, solução e valor. Sempre passa por essa bagaça. Vamos supor, por exemplo, que você vai apresentar um modelo de arquitetura de software novo que vai ser implementado ali na empresa e a sua audiência está preocupada com eventuais BOs que podem acontecer. Nesse caso, você poderia começar falando sobre quais são os problemas mais comuns que esse tipo de projeto costuma desencadear. Atrasos XPTO, problemas de especificação técnica, daradara. Passa por essas coisas e a partir daí você vai desdobrar qual é a estratégia que vocês criaram dentro deste escopo, dentro desta execução, para mitigar esses riscos ao máximo, destacando a cada decisão qual é o valor que você vai ter com essa etapa. Então, por exemplo, você poderia dizer que um dos problemas que existem é uma falta de definição adequada de escopo de uma certa natureza. E para mitigar isso, a gente vai ter um PO que vai acompanhar a gente na implementação do método ágil para assegurar desde cedo que a gente vai ter o escopo certo para resolver esse problema. Porque quando você olha para esse modelo cascata tradicional, você só vai descobrir isso lá na frente. Com um PO bem executado, bem feito, a gente vai conseguir identificar isso muito mais cedo e resolver esse troço de maneira adequada. Inclusive, a gente já está considerando X semanas de eventuais adequações por conta de tudo isso. Então, com isso, a gente vai ter, enfim, conseguir cumprir o cronograma a tempo. Então, quando você faz dessa maneira, para o cara que está preocupado com o risco de implementação, faz muito mais sentido você falar isso do que você virar para ele então. Nós hoje vamos implementar o método ágil, nós teremos 3 equipes formadas por não sei quantos desenvolvedores, o PO, o Scrum Master. Dane-se, ele não liga para isso, ele liga para o risco de implementação. Então trabalhe sempre problema, solução, valor. O que me leva à dica número 3, que é simplifique os seus slides. Parte do problema é, você tem um slide que você usou para, sei lá, apresentar esse projeto de maneira técnica para os seus colegas e aí chegou um cara de uma outra área que não tem nada a ver com a sua e ele quer saber alguma coisa sobre o projeto. E o que você faz? Você pega esse mesmo slide cheio de informação e detalhes técnicos e apresenta. E o que isso vai te forçar a fazer? Vai te forçar a entrar em pormenores técnicos, porque isso está no seu slide, que não tem nada a ver com o que o cara quer saber, não tem nada a ver com o que você tem que falar, mas já que está no slide, você precisa falar, porque senão não vai fazer muito sentido, aquela informação tá lá, alguém te pergunta, mas por que é isso? Não estou entendendo nada, e você acaba se enrolando nos seus próprios slides. Então assim, uma forma simples de você fazer isso é enxugar drasticamente o conteúdo dos seus slides e assegurar que os slides que você está usando são aderentes à coisa que você veio aqui para falar. Então, uma apresentação sobre como nós vamos mitigar os riscos deste projeto
pede slides de uma apresentação que é completamente diferente de por que nós vamos usar esta arquitetura e não a outra. É diferente, você vai comparar coisas diferentes, você vai ter uma abordagem diferente, um enfoque diferente e tudo isso faz com que os seus slides tenham que ser diferentes. Então, se você for preguiçoso e usar o mesmo slide cheio de informação que você usa com a sua equipe técnica para um cara de negócios, obviamente vai dar BO. Então, simplifique os seus slides ao máximo que isso vai te ajudar. Mas, se você não tem a mais remota ideia de como usar um PPT de maneira adequada e parar de fazer catástrofes, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te dar algumas sugestões simples sobre como você pode fazer isso sem gastar uma atrocidade de tempo.